Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um vídeo da série O que é o Espiritismo, no qual nós vamos ver qual era a visão de Allan Kardec a respeito da constituição do movimento espírita, quais eram os critérios que ele tinha para que as pessoas fossem admitidas na sociedade e sobre a interdição do Espiritismo, como está lá no livro O que é o Espiritismo, que sempre frisamos, era um livro e foi um livro escrito para iniciantes, para novatos, para pessoas que adentravam em seus primeiros passos nos estudos da doutrina espírita. Mas antes eu vou pedir para que, se você vê valor no vídeo, no nosso trabalho, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e toque o botão do sino, a fim de que esse trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possível. Estudando esse livro, O que é o Espiritismo, nessa parte que fala sobre as sociedades espíritas, nós vemos o porquê de Allan Kardec preferir as sociedades menores, os grupos espíritas menores, a fim de afastar até os curiosos, porque naquela época a mediunidade era algo recorrente e era um passatempo nas famílias, nos lares, em outros locais, que as pessoas se reuniam para que a mediunidade fosse um passatempo, uma espécie de jogo, como um seriado que nós vemos hoje, ou algo parecido. Allan Kardec não queria isso, ele queria algo mais profundo. É por isso que ele até orientava que as pessoas, antes de serem admitidas na sociedade, antes de serem convidadas, que elas estudassem e dessem os seus primeiros passos na doutrina espírita, a fim de que elas pudessem entender pelo menos o básico da doutrina e adentrar então nas reuniões mediúnicas e adentrar nas reuniões de estudos que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas oferecia. Então nós vemos que com isso Allan Kardec não se preocupava exatamente com a quantidade de adeptos da doutrina espírita, mas sim da qualidade do estudo que a sociedade e o espiritismo em si poderia oferecer para as pessoas que começassem a estudá-lo. Então nós temos não uma visão elitista de Allan Kardec, mas uma visão qualitativa, onde todos que quisessem participar dessa nova proposta da humanidade poderiam, mas com alguns critérios básicos. Aliás, espiritismo esse que era muito diferente, um movimento espírita muito diferente daquilo que nós vivemos hoje aqui em nosso país e pelo mundo afora, onde muitas vezes as pessoas fazem estudos superficiais, não têm contato com a mediunidade e ficam, por assim dizer, com uma visão superficial da doutrina espírita. Outro ponto muito interessante que nós vamos tocar nesse vídeo é a respeito das dissidências no movimento espírita, que Allan Kardec considerava normal como um princípio de uma ciência, ou seja, é natural, segundo ele, que uma ciência, antes de estabelecer os seus princípios, as suas teorias, as suas hipóteses, é necessário que haja todo um questionamento, e nesse questionamento há discordância. Mesma coisa, Allan Kardec falava sobre a ciência espírita. É natural que houvesse discordância, dizia ele, pelo menos naquele princípio onde as pesquisas ainda estavam muito obscuras, onde tudo ainda era, entre aspas, misterioso, onde havia todo um terreno a ser percorrido. E como um fenômeno sociológico também, nós sabemos que a doutrina espírita, ela não tem, ou melhor, o movimento espírita, melhor dizendo, ele sempre vai ter divergências entre si, porque as pessoas pensam diferente. Mas Allan Kardec já alertava a respeito dessas divergências, quando são saudáveis, elas são sempre quanto à forma, não quanto ao fundo. Elas são sempre quanto aos desdobramentos dos princípios básicos, nunca em relação a esses mesmos princípios que foram muito bem delimitados
por Allan Kardec em sua época. Uma outra questão importantíssima nesse vídeo seria a interdição do espiritismo. Allan Kardec, ele sempre estabelecia hipóteses de trabalho e nessas ele estabeleceu a seguinte hipótese: e se os adversários conseguissem fechar todas as instituições? E se esses adversários, que em sua maioria trabalham através da zombaria, da negação e da calúnia, da zombaria, do sarcasmo, porque nós sabemos que o sarcasmo é uma forma de demonstrar uma fraqueza que temos dentro de nós e uma forma de agredirmos a outra pessoa, na maioria das vezes. Nós temos aí também a negação, o negar por negar, o negar aquilo que muitas vezes está estabelecido em leis muito bem explicadas, em fenômenos muito bem delimitados, mas que a pessoa ainda não tem a maturidade espiritual para acreditar ou para entender aqueles fenômenos. E, por fim, quando nós falamos da zombaria, da negação, e o último argumento, entre aspas, argumento dessas pessoas, dos negadores do Espiritismo, é a calúnia, falando coisas que o Espiritismo não é e, portanto, ridicularizando através do sarcasmo, do deboche e etc. É claro que existem pessoas sérias que questionam o Espiritismo, é claro que existem pessoas que discordam das nossas crenças a respeito do mundo espiritual, da reencarnação, da mediunidade, isso não há problema algum, mas que se discorde de forma honesta, que se estude aquilo o qual vai se criticar de uma forma saudável, para que nós possamos ter então um estudo substancial a respeito daquela crítica. Mas voltemos aqui à hipótese se os inimigos do Espiritismo, os opositores do Espiritismo, conseguissem, através de uma lei federal ou algo parecido, acabar com todas as instituições espíritas, mandar fechar todos os centros. Naquela época, Allan Kardec disse que o movimento espírita não estaria prejudicado. Por quê? Porque a grande força do espiritismo também estava nos grupos familiares. Hoje em dia, que a gente tem tanto medo de exercer a mediunidade em casa, a gente tem tanto medo de entrar em contato com os espíritos no nosso lar, na nossa casa, né? Allan Kardec dizia naquela época que essas reuniões familiares eram uma das bases, um dos alicerces seguros para a continuidade do movimento espírita. E se vocês acham que eu estou exagerando, eu vou ler um pequeno trecho do livro O que é o Espiritismo a respeito do que eu acabei de falar. Desde que todos são médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo que das barbas da polícia e sem que esta o saiba? Então, olha só que interessante. Allan Kardec estabelecia a mediunidade como um fenômeno natural do ser humano e pode ser exercida dependendo da intenção com a qual nós tenhamos naquela circunstância e para a finalidade mais ou menos nobre com a qual a utilizemos, ela pode ser exercida em qualquer lugar, porque a mediunidade ela não está circunscrita aos centros espíritas ou a qualquer outro templo religioso. Ela é um fenômeno natural do ser humano. E aí Kardec sempre objetivava a mediunidade dessa forma, sem amarras, sem dogmas, sem engessamento institucional. Para finalizarmos o nosso vídeo, vamos fazer nossas as palavras de Allan Kardec quando dizia que se o Espiritismo for uma ilusão, ele cairá por si mesmo. Até porque o Espiritismo não pertence ao mundo material. Foi um trabalho de parceria do mundo material com o mundo espiritual. Todavia, ele nasceu dos espíritos, e são os espíritos que, através dos médiuns, vão continuar
essa obra que é progressiva, que progride, que evolui, que se aperfeiçoa. E, para que possamos entender com profundidade esse pensamento de Kardec, finalizando, deixo um texto dele mesmo na mesma obra, O que é o Espiritismo. O Espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades, que de nenhuma sorte são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Ou seja, Allan Kardec disse que o movimento espírita, que a divulgação da doutrina espírita não depende exatamente das sociedades, dos centros espíritas, mas depende sim do exercício da mediunidade, da compreensão da finalidade da mediunidade à luz da doutrina espírita. E por fim, Allan Kardec disse que aos adversários do espiritismo só resta se conformarem com o aperfeiçoamento da doutrina espírita, com a progressividade da doutrina e com o crescimento do movimento espírita. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Se você gosta do nosso trabalho realizado aqui nesse canal, considere se inscrever para que esse trabalho possa chegar ao maior número de pessoas. E também toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição, a fim de que vídeos novos possam chegar para você como aviso nessa plataforma. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Foi muito bom estar com você até o final do vídeo e um abraço a todos.